sua Bíblia e vamos abrir junto comigo em Lucas 15, versículo 1. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. E ele propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e achar. Versículo 18 do mesmo capítulo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém, irmão? Eu estava aqui, eu peço a Deus para que Ele possa colocar a palavra no meu coração, e Ele começa a colocar a palavra no nosso coração. Irmão, nós podemos entender e compreender o poder do nosso Deus. Ele aparece em Gênesis, no Novo Testamento, pairando sobre as águas. O mundo era sem forma e vazia. Através da sua palavra, ele pairando sobre as águas, e ele haja luz. No meio da escuridão surge a luz para clarear aonde ele está pisando. Haja mar, e tudo, e de repente o Senhor começa a falar novamente ao poder da autoridade da palavra de Jesus. Quando ele abre a boca, algo extraordinário acontece. E ele, fazendo tudo isso, ele coloca no jardim um homem chamado Adão. E Jesus é especialista em detalhe, ele vê que não é bom que o homem esteja só, ele faz uma disjuntura. A felicidade está completa. Jesus descia à tardezinha para dar um culto para Adão e Eva, mas devido à astúcia da serpente, conseguiu enganar aquela mulher, e ambos caíram no pecado, foram jogados do paraíso, e agora passaram a ser peregrinos em terra. Mas é onde surge a missão no mundo do pecado. Quando eu me deparo com Abraão, com o seu chamado. Abraão, quem é Abraão? Abraão é filho de Terá. De Jetro, perdoe. E ele, sabendo que é filho de Jetro, era um dos maiores fabricantes de imagens de escultura da época. Ouvindo Abraão a voz, que a fé veio por ouvir a voz de Deus: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão sai. Segundo os historiadores, diz que Abraão entra na sua residência e começa a quebrar as imagens do seu pai. E o seu pai: que é isso, menino? Que é? Tu tá louco? E ele disse: porque eu ouvi uma voz, e de hoje em diante eu não quero mais trabalhar com imagem de escultura. Eu vou servir esse Deus, a qual me deu a ordem de sair da minha residência. Abraão se torna pai da fé. Depois de Abraão vem Isaac. Vem Jacó. Jacó se torna Israel. E depois de Jacó vem José. É onde eu quero entrar para chegar lá. José, ele passa a fazer missão no Egito. Que é isso, pastor? Vamos lá, vamos correr com o seu bom testemunho. Quando José chega no calabouço, a prisão, as pessoas acham que está fazendo mal a José, mas está fazendo José se aproximar perto da bênção, porque ele sonhou. E quem sonha sonho de Deus alcança as promessas de Deus. E José, agora esquecido pelo copeiro, mas Deus lembra de José. Lembrando de José, agora José vai se apresentar ao rei. O rei de quem? A Faraó. Glória a Deus. E ele se apresentando, ninguém conseguiu interpretar o sonho.
no nome de José. Agora ele vai dar a interpretação do sonho. Só quem poderia assumir naquela época era outro faraó. Mas diga assim pro seu irmão: Deus vai abrir um cargo para você, para lhe dar honra. José agora passa a ser governador do Egito. E ele começa a fazer missão, porque as pessoas dão o exemplo de José, dá continuidade à descendência de Abraão. Mas passaram os tempos, esqueceram de José. Deus agora levanta Moisés. No capítulo 3 eu quero pregar sobre isso. Quando ele aparece através da sarça para Moisés, então de água é de costume no deserto daquela região para a sarça pegar fogo. Mas só que naquele dia, quando ela pegava fogo, a voz de Deus saía. Então isso não é natural, eu estou ouvindo uma voz. Então Moisés, ele ouve aquela voz, porque tem um povo do Egito escravo, a Faraó. Então agora Moisés começa a fazer missão. Ele tem agora uma ordem para tirar o povo, a levar uma terra prometida. E as pessoas entram na terra prometida. Eles conhecem o Deus verdadeiro, o Deus que abre mar, o Deus que derriba as muralhas gigantescas, com grito, com adoração. Eles percebem que esse Deus é amor, mas também é um Deus terrível, que mata os seus inimigos. Agora Deus resolve a levantar profeta, e Deus dá continuidade à sua missão. E eu me deparo no que eu leio e que nós acabamos de ler na noite desse dia, que é a missão. Eu vejo Jesus agora no capítulo de Gênesis. O mundo sem forma e vazio. Eu vejo que Jesus aparece no Novo Testamento como pastor. Quando ele vai parando sobre as águas, na escuridão da noite, e alguém diz: é um fantasma. No capítulo 3 de Êxodo, que Moisés tem um particular, que quando ele diz: vai libertar o meu povo, ele diz: em nome de quem? Ele diz: eu sou. Alguém está entendendo? No capítulo 14 de João, versículo 6, ele aparece: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O povo do antepassado do Velho Testamento está no Novo. Agora o próprio Jesus aparece. Mas só que eu quero correr para trazer a introdução e entrar no que nós lemos. Aleluia. Que me chamou a atenção. 400 anos Deus está em silêncio pela desobediência ao Senhor. Jerusalém é um lugar que se tornou de violência, uma região de violência, que sufiscava os bens daquele que adorava o Deus dos céus. Enquanto isso, tinha quem? Tinha Zacarias. Quem era Zacarias? Esposo de Isabel. Zacarias, se você não sabe o significado do nome, Deus lembra. E Deus está lembrando de você, das suas orações, dos seus joelhos dobrados, das promessas que Ele lhe fez. Então estava corrompido Jerusalém, estava com violência, as pessoas estavam amedrontadas. Mas Deus fez promessa através dos profetas messiânicos, e a promessa vai se cumprir agora. Vai surgir um homem chamado Zacarias, escolhido entre 24 mil pessoas. Mas ele não foi escolhido pelo homem, ele foi escolhido por Deus, porque Zacarias não se corrompeu. Zacarias era um homem sacerdote da descendência de Arão. Zacarias entra no Santo do Santo. As pessoas do lado de fora, a única expectativa é Zacarias para trazer as boas novas. Deus não esqueceu de você. Pastor, está demorando, também está demorando para mim. Mas continue perseverando, continue com seus
Batista. Nasceu João Batista. No capítulo 1, nós vamos se deparar no capítulo 1 de Lucas. Nós vamos se deparar com um homem chamado Simeão. Um homem justo e reto, e que tinha o Espírito Santo de Deus. Uma promessa foi feita a ele. O Juninho queria abraçar o menino, mas ali também tem uma pessoa no meio daquela congregação. Quem é? A profetisa Ana, missão, né? De 84 anos perdeu seu marido, mas não perdeu a fé. A Bíblia diz que de 84 anos ela orava e jejuava e se consagrava. Todos os dias nós andávamos os pés da casa do Senhor. Agora Simeão, através do Espírito Santo, vai para o templo. Aparece Maria e José com um menino com 8 dias de nascido. Eu posso conjecturar a presença de Deus sobre a vida de Simeão, pegando o menino no braço. Então ele apresenta, ele faz os costumes judaicos. Ele diz: Deus, agora tu pode fazer e tirar minha vida, porque eu abracei o Salvador da pátria. Esse menino, no capítulo 2, no versículo 39 do Salmo, memória, ele aparece com 12 anos de nascido na sinagoga, junto com José e Maria. Ela tem costume dar no deserto as caravanas. Isso passou os dias festivos, mas só que se esqueceram do menino. O que tem de pessoas esquecendo de Jesus, o que tem de pessoas botando Jesus para trás. Hoje nós temos que botar Jesus na frente, que nem Davi. Eu vou em nome do Deus do deserto, e ele venceu a Golias. É através da sua oração, é através do nome pronunciado de Jesus, o Nazareno, que você vai vencer essa guerra. Quando a caravana está voltando para os seus lares, eles percebem. Depois de um dia de caminhada, eles percebem, durante 3 dias, que o menino não está no meio. Eles voltam novamente, o menino está no meio. E cada pergunta era respondida, porque o menino aprendeu a amar a coisa do pai. E quem ama não quer sair do templo. Quem ama quer estar nas orações. Quem ama quer estar nas consagrações. Quem ama quer estar no evangelismo. Quem ama quer estar intercedendo. Quem ama quer ter mancha no joelho, porque não se preocupa com a beleza, se preocupa com a beleza interior que está dentro de você. É o que agrada a Deus. Então, com 12 anos vira um menino, e o menino crescer na graça, no conhecimento, e se crescer fortalecido. Enquanto isso, João Batista está no deserto do Rio Jordão. Rio Jordão significa desce depressa. Se nós for falar do Rio Jordão, nós vamos falar muita coisa. Uma ferramenta que caiu dentro do Rio Jordão. É a ferramenta. E o homem gritou: ei, Senhor, a ferramenta que caiu é emprestada. Então o profeta Eliseu fez a ferramenta flutuar e voltou para o seu devido lugar. Tem pessoas que perderam a ferramenta, e nesta noite Deus vai devolver a ferramenta para você. Do Rio Jordão eu posso falar também de quê? De Elias e Eliseu passaram o Rio Jordão. A capa de Elias abriu o Rio Jordão. Eu posso falar de Naamã, que Naamã passou do Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e foi curado e ficou um corpo de criança. Agora João Batista está onde? No Rio Jordão, batizando para o arrependimento. A palavra é dura, a palavra confronta, mas a palavra tem mudança. Agora aparece um homem com 30 anos. Ele não é mais menos do que primo de João Batista. Quando ele aparece no Rio Jordão, que quando João alerga a cabeça, que Jesus aparece para ele: convém tu me batizar, para se cumprir as escrituras. Mas só que esse João tem uma humildade imensa. Um determinado homem chegou até ele e disse: quem és tu? De tanto insistir, nós queremos levar notícia. Ele disse: sou apenas a voz que clama no deserto. A humildade de João está querendo dizer que a voz não é minha, a autoridade não é minha, o Espírito Santo não é meu, mas
e Ele tem a resposta. Você sabe que a maior ferramenta do crente é a palavra. Guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra Ele. É bem verdade, Davi pecou, mas fez novamente uma aliança verdadeira, alcançou a misericórdia de Deus e se tornou o segundo homem coração de Deus. Então as pessoas acham que o diabo, o anjo caído, não tem autoridade. Você sabe que ele tem? Ele pega Jesus em questão de segundo e leva o penáculo, um lugar alto. Ele tem ou não tem? Tem autoridade. Porque nós vamos vencer, Juninho. O inimigo é a palavra. Jesus venceu ele, não foi no jejum, não foi na consagração, foi na palavra. Se você tem essa palavra, tu vai fazer missão, tu vai ganhar alma para o reino de Deus. Jesus agora passa a fazer missão. Jesus passa a ser conhecido. Jesus fala, as pessoas começam a divulgar o filho de José, o filho do carpinteiro, filho de Maria. Conhecemos os irmãos dele, as irmãs dela, os irmãos dele. E agora Jesus começa a fazer missão. Um certo dia Jesus chegou sobre Pedro e pediu um barco de Pedro emprestado. E Pedro emprestou. E ele começou a pregar as boas novas. E depois da pregação ele chega para Pedro e diz: Pedro, entra no barco. Ele disse: eu passei a noite inteira pescando, entra no barco, mas segundo a tua palavra eu vou entrar. E ele entra. E eu estava, Deus me revelando coisas. Pedro era conhecedor do mar. Pedro sabia onde dava peixe. Ele conhecia as suas armadilhas para pegar peixe, sabia o local. Mas sobre Jesus queimou o caminho de Pedro. Lança aqui. Pedro lançou. E a promessa é lançada para Pedro. Pedro, tu não será mais pescadores de peixe, tu será pescador de homem. A missão começa. Jesus sobe ao monte e através da oração escolhe 12 discípulos. Entre eles está um traidor, mas entre eles vamos destacar 3: Tiago, Pedro e João. Esses homens são os mais íntimos de Jesus. Um certo dia, o apóstolo João, Jesus disse: vai até Samaria e vê se tem hospedagem. E quando ele chega lá, ele diz: não tem. E João volta e diz assim: vamos orar para que desça fogo do céu e consuma todos. Jesus, nem assim que se faz missão. E desde aquele dia Deus me abriu o entendimento. João passou a ser o apóstolo do amor. Você quer revelação sobre isso? Não foi à toa que o apóstolo João inclinava e batia sua cabeça no peito. Me pergunto por quê? Para me dizer a revelação. Apóstolo João pensava em si: esse homem é normal? Deixa eu ver a batida do coração dele. Faz sentido ou não faz? Porque ele inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele passou a amar. E numa dessas missões, aonde Jesus passava, capítulo 14 de Mateus, versículo 36 diz que as pessoas rogavam para tocar pelo menos na ordem de Jesus, porque todos que tocavam eram curados de qualquer enfermidade. Tem uma enfermidade que só quem pode curar é Jesus. Tem enfermidade que o médico pode resolver, mas tem enfermidade que você já nasceu com ela, a raiz do pecado. Mas eu quero te apresentar hoje o Jesus que quebra todo o protocolo do diabo. Jesus, num desses dias, ele passou a ser perseguido. Ele passou a arranjar inimigos. E João vai dizer que Jesus, ele é ameaçado de morte. Quem se lembra do amigo dele, Lázaro? Ele foi ameaçado de morte. As facções, que é isso, pastor? Tu se escandalizou. A facção daquela época, quem era? São os seus, os fariseus tinham facções, se organizavam para destruir o ministério de Jesus. Eles se reuniram. Jesus estava ameaçado a não andar mais em Betânia. Quando soube que João estava doente, alguém dos seus discípulos disse: tu vai retornar lá, tu está ameaçado de morte, tu tem coragem, né, Jesus? Jesus, ele enfrenta qualquer coisa para salvar o teu filho.
vida, tirar das garras do diabo. Jesus retornou lá. A Bíblia diz que o versículo mais pequeno, Jesus chorou pela incredulidade daquele povo. Jesus também chora quando nós dizemos não para Ele. Jesus chora quando nós dizemos não para o ciclo de oração, não para a consagração, não para o evangelismo. A Bíblia diz assim: pega a tua cruz, negue a si mesmo. A missão você tem que começar dentro da sua própria casa. Você é missionário, você é missionário dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. E Jesus agora no capítulo que nós lemos, no capítulo 15, glória a Deus, Jesus vai trazer uma parábola e vai falar de dois filhos, a qual residiam na mesma residência, na mesma casa. E esse não fala da mãe, só fala do pai, porque nós somos filhos e nós temos um pai. O filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Não. O filho obediente, ele pedindo pão, ele vai dar mais do que nós imaginamos ou pensamos. E a parábola veio. E a parábola de Jesus é: se tu tiver 100 ovelhas, se uma se perder, tu não deixa 99 no deserto? Deixa eu trazer uma ilustração disso aqui, um testemunho. Em Israel, os turistas sempre quando vai lá e vai ver as coisas do passado que surgia lá. E um certo grupo de turistas andando naquela região, eles viram a cena, dentro da palavra, viu pessoal? De um pastor quebrando a pata da ovelha. Os turistas passam e ficam abismados e perguntam o intérprete desce e vai até lá, uma voz de ilustração. E de repente ele vai para lá e conversa com eles: por que você quebrou a pata dessa ovelha? Ele disse: olha, há muito tempo essa ovelha, ela é rebelde, desobediente. Uma certa vez ela quase perdia a vida porque um lobo ia pegar. Eu arrisquei minha vida para salvar. Outra vez foi uma serpente. E por que você fez isso? Onde eu quebrei a pata dela? Porque eu acho melhor carregar ela no ombro do que perder ela com o diabo. Você está entendendo a ilustração? Nós simbolizamos ovelhas do Senhor. Então, as 99 estão lá no deserto, porque tem pasto para ela. O pastor cuida bem das ovelhas. E qual as ovelhas que quer sair do pasto, que tem alimento, que tem palavra? Ninguém. Mas uma se perdeu. Mas antes disso nós vamos falar da dracma perdida. A dracma tem sentimento? Não. Quem perdeu a dracma? A mulher. E quem é a mulher? Representa a igreja. O que tem de pessoas que perderam a dracma? Você tem que acender o candeeiro e varrer para encontrar a dracma. A dracma é algo valioso. A dracma é fundamental na tua vida. A dracma simboliza a oração, o teu ministério. A mulher diligentemente procurou, varreu e encontrou, e chamou as suas amigas e se alegraram junto. Talvez não tenha significativo para você, mas tem. A igreja em si tem que estar alegre. A igreja em si tem que dizer não para o diabo, porque ele não tem mais oportunidade para a vida. Foi tirado dele e Deus te deu para que você seja adorador e que adore ele em espírito e verdade. E a ovelha sabe que está perdida, sim ou não? A ovelha ela anda de grupo. Salmo 23. Davi vai: eu sou um bom pastor. Não é verdade?
Davi tem experiência em pastorear a ovelha. Lugares tranquilos. Se você não sabe, qualquer zoada, a ovelha já fica estressada, atribulada. Ela gosta de lugar tranquilo, onde há paz, alegria, felicidade. Nós somos ovelha. Vamos continuar. Tem muito tempo ainda. Então, o nosso Jesus, ele vai trazer essa parábola. A ovelha está perdida, mas por que ela não quis se perder? A ovelha perdida simboliza o pecador, a doente, o pecado. Simbolizava eu e você. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi em busca da ovelha até encontrar. João 10 diz assim, ó: eu dou para o diabo, mas torna do mar do diabo. Meus filhos estão afastados. Será que foi mau testemunho meu? Não. Esse versículo tem poder. Eu aprendi que eu tenho que orar em cima dele. A permissão das pessoas saírem da igreja é a permissão de Deus. Mas Deus vai chegar um momento que vai tomar da mão do diabo novamente e vai trazer para a casa de Deus. Então ele colocou no ombro, retornou e se alegraram. Mas Jesus, não ficando contente só com isso, vai trazer a parábola dos dois filhos que residem na mesma residência. Não era de costume o pai naquela época dar, só se ele viesse falecer. Mas é uma parábola, ele resolve dar. Passa um dia, aquele tipo de pessoa na igreja que não pega a direção de Deus, que o diabo joga seta. Aí eu quero levar para Efésios 6, ser revestido das armaduras de Deus, para que nos dias maus esteja o quê? Firme. Se você soubesse o significado dessa ferramenta que o apóstolo Paulo fala, eu sempre não sei se eu disse lá para a igreja do pastor Paulo, o capacete em si, numa moto, pode evitar uma morte. Sim ou não? Agora imagine, se tu botar na tua cabeça de adquirir um capacete que Efésios fala, para que serve, pastor? Deus me abriu o entendimento. As setas do maligno, o que tem de crente setado, o que tem de crente com desavença, o que tem de crente inimigo do outro, porque não usa o capacete para evitar as setas do maligno. A pessoa não fez nada com ela ou com ele, mas simplesmente o inimigo encontrou uma brecha e agora a pessoa não dá mais a paz do Senhor. Eu coloquei, deixa eu... Aí você tem um escudo que é a fé, para defender, se defender das astutas do inimigo. Você tem que ter a coraça que protege o coração. Olha aí, protege o quê? Coração. Se você usar essa coraça, você não vai se contaminar e o teu coração vai estar limpo perante a Deus. Ele sonda coração e pensamento. Usa a coraça que Efésios nos ensina para você estar revestido e nos dias maus lutar firme, mesmo fraquinho, está nas orações, mesmo fraquinho, está nos evangelhos, está fazendo missão para o reino de Deus. E agora o jovem mais moço, inexperiente, resolve sair da casa do pai. Tinha tudo do bom e do melhor. Quantos que saíram da casa de Deus? Quantos estão afastados, irmão? Aleluia. Quantos o inimigo conseguiu dar rasteira? Estão como cadáveres ambulantes, estão como vale de ossos secos, esperando que Deus o visite e levante esse exército de homens e mulheres guerreiros para trabalhar para o reino de Deus. Aleluia.
para um lugar distante, longe. Eu estou me lembrando de Jonas. Deus deu uma missão a ele, deu uma responsabilidade a ele. Ele queria ir para um lugar longe de Deus, mas ninguém consegue se esconder de Deus. Jonas pegou uma passagem para Tarso e se escondeu no porão do navio. Veio uma grande tempestade, uma grande tribulação, e alguém jogava as fazendas no mar, mas nada acontecia. Tem alguma coisa errada. E encontraram Jonas. O que alcança a misericórdia é quando somos sinceros. Jonas, tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Olha a misericórdia de Deus. E Jonas foi lançado ao mar, assumindo a responsabilidade. O grande peixe engoliu. E a Bíblia diz que ele passou 3 dias. Isso é uma revelação. É por isso que Jesus vai citar sobre Jonas. Ele está se referindo a ele, Juninho. 3 dias que ele ia morrer, e 3 dias, no 3º dia ele ressuscitaria. E Jonas foi soprado pelo peixe no lugar onde ele ia fazer missão. E Deus então usou ele pela misericórdia de Deus e salvou aquela cidade. Estou falando de culto de missão. E aquele jovem sai a um lugar distante. Quando ele tem dinheiro, tem muito amigo. Eu era fabricante na época de roupa jeans e eu tinha muitos amigos. E quando Deus resgatou a minha vida, que me batizou com o Espírito Santo no mesmo dia, na hora, muitos se escandalizaram. E 15 anos se passaram. É esse Espírito Santo que tem me sustentado. É esse Espírito Santo que tem me sustentado nos dias difíceis, ruins da vida. A pastorear, irmão, tem que amar. E eu creio que o pastor Paulo Gomes, ele ama. Porque é uma grande responsabilidade para assumir uma igreja. Jesus assumiu uma grande missão. Ele se mostrou a vida. Mas Jesus, ele é aquele que tem misericórdia. Ele vai contar essa parada e o filho sai. Começa a curtir o mundão. O mundo é largo, cheio de armadilha, cheio de fantasia. Aquele jovem estava determinado a gastar com aquilo que não é lícito aos olhos do Senhor. Aquele jovem agora cai no mundo da prostituição, da bebedeira que naquela época tinha. Mas só que os dias mal vêm. E nesses dias chegou o dia mau na vida daquele jovem. Ele começou a perceber que já não tinha mais dinheiro. Ele começou a perceber que já não tinha mais amigo. Porque é assim, irmão. Quando a gente era do mundo, a gente era cheio de amigo. E quem anda na verdade para ter um amigo, mesmo sendo crente, tem que ser crente igual a você. Porque tem crente hoje que não quer ouvir mais a verdade, não quer ser mais confrontado com a verdade. Porque muitas igrejas, irmão, já acostumou as pessoas com a mentira. E aqueles que andam na verdade, as pessoas se escandalizam. Foi igual o filho pródigo, resolveu sair da casa do pai. E os dias maus chegou na vida daquele jovem. Ele percebeu que não tinha mais dinheiro. Ele percebe que não tem mais amigo. Ele está sem dinheiro. O que eu entendo, não é uma chinela que tem para calçar, está virtual. Por que, pastor? Você vai ver lá na frente. Ele está numa escassez tão grande, Juninho, que nem uma chinela tem mais. Ei, pastor, talvez o seu relógio, um Rolex, ou um relógio que valia muito dinheiro na época, também não estava mais no seu braço. Ele chegou ao ponto de vender até aliança. Pastor, você está se escandalizando? Não, do quê? Já vou te explicar.
E ele bate na porta de um fazendeiro. Fazendeiro esse que é de porco. Eu me dei uma palavra sobre três tipos de pastor na igreja. Posso falar, pastor Paulo? Bom. Tem um apacentador de bode, tem um apacentador de porco tem um apacentador de porco e de jumenta. Quem já pegou? Saul e aquele apacentador lá de Gadara. Quem está entendendo ou não? Eles se preocuparam mais com os porcos do que com a vida salva. E se você não sabe, virou um dos maiores missionários. Ele ganhou todas as 10 cidades de Decápolis, aquele gadareno. Jesus disse: não vai comigo, vai com os teus. E fala das grandes coisas que Deus te fez. Então ele se encontra numa situação, irmão, dificílima. Ele está numa situação tão miserável que ele vai arranjar um emprego para apacentar porcos. O porco era mais bem tratado do que ele, porque a desobediência ela traz a consequência. A obediência lhe leva a bênção, que nem José. Agora a desobediência ela leva a consequência. Irmão, o que você se depara com missão, com obra social, de presbíteros, de homens, de pastores, de missionários que se desviaram, que vieram morando embaixo de ponte, que vieram em barraca, que vieram na droga, não sei o que era isso. E ele está numa situação miserável. Os porcos estão comendo, ele não. Ele está faminto, deseja comer as alfarrobas, aquela fruta. Mas ele tira um pouco para refletir. Ele traz em sua memória os dias bons de felicidade, de alegria que ele passava na casa do seu pai. Ele cai em si. E agora eu posso conjecturar sóis ele com aquele pó. Ele olha para o céu e disse: Deus, eu pequei contra ti, pai. Eu não sou mais digno. Eu pequei também contra o meu pai. Eu não sou mais digno de ser chamado filho. Mas os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai, hoje agora estão comendo pão, estão sendo bem alimentados. E eu aqui, pai, nessa situação, poder com meu pai, talvez ele me receba como um dos trabalhadores. Sabe o que é que simboliza isso? Como um dos trabalhadores, ele fazia missão. Ele trabalhava para o reino de Deus. Quem trabalha para o reino de Deus, vou trazer uma palavra aqui, Abadias, alimentava os profetas. E está a palavra lá, da mulher viúva. Os credores, os vigiotas bateram na porta para levar os dois filhos, missão. E ela vai até Eliseu para pedir orientação e conselho. Você sabia que o meu esposo era um homem de Deus? E segundo os historiadores, era Abadias, que alimentava, arriscava a sua vida e ficou endividado, que eu creio, para alimentar os profetas. Sem profeta, pão e água. Eu queria dar a entender que ele ficou endividado, mas ele tinha temor a Deus. E aquela mulher pediu orientação. Por isso que eu tenho em casa. Olha aí, ó. Eu não tenho nada em casa. Ah, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Aleluia. Meu Deus. O que não pode faltar na sua vida é azeite. Você gosta da palavra? Quem se lembra de Jacó? Saiu atribulado, ameaçado de morte. Chega, já o sol se põe. Ele vai descansar uma pedra sobre a cabeça. Deus dá um sonho a ele. Se tem coisa, é revelação que traz um avivamento para a tua vida. Quando ele vê a visão, quando ele se acorda de manhã, o que
está dentro de você. Eu tenho chorado uns dias para cá. Eu estava dizendo com o Paulo Gomes que eu tenho ferramenta, a sinceridade às vezes me alcançou. Eu tenho minha ferramenta de trabalho, eu nunca pedi para ser pastor. Mas Deus me deu a responsabilidade. Às vezes dá vontade de eu ficar lá embaixo sentado. Porque tem pessoas que não dão ouvido à voz de Deus. Nem todos, mas tem pessoas que não estão dando mais crédito à voz de Deus, a palavra verdadeira, a genuína, a penetrante, que ainda arde na nossa alma. Mas eu sei que as consequências vêm sobre a minha pessoa. Aquele jovem, ele vem caminhando, ele sabe o endereço. Pode ter certeza, você vai ter alegria. Ele sabe o endereço da casa de Deus. Eu conheço um Deus que quando ele chama, está chamado. O filho mais novo volta. E ele voltando, de longe o pai avista. O pai tem íntima compaixão, o pai ama. O pai não passa em rosto. Agora me diga por que ele corre e abraça o seu filho. Ele está querendo dizer: pode me apedrejar, mas o meu filho não. Porque os filhos rebeldes daquela época era olho por olho, dente por dente. Ali é uma parábola que Jesus está trazendo dias atrás. Ele pega, o abraça, lança o pescoço e o abraça. E ali eles têm um diálogo. Enquanto isso, o pai já estava preparando o novilho. Vamos ficar de pé. Enquanto isso, a festa já estava, o cenário já estava sendo preparado para a festa. O novilho agora, a ordem do pai é dizer: vai ter festa hoje. O que estava perdido encontrado, o que estava morto está vivo. Vamos se alegrar. E ali teve a alegria. Traz o anel. Por que o anel? Quem se lembra do arco-íris? Eu faço aliança com o homem. Esse arco-íris é como um sinal. Então traz a aliança. Porque você pode sair da casa de Deus, mas a aliança com Deus não é quebrada. O próprio Deus guarda a aliança e coloca no dedo do filho. A sandália o que é? Porque o filho estava no pecado, se tornou escravo do pecado. A sandália simboliza o quê? A comunhão, a reconciliação com Deus. E as vestes estavam sujas do pecado, do mundão, das coisas do mundo. Aí vem vestes novas. Não te preocupa não. As roupas que eu usava era ciclone, kit silver. Deus tirou a grife, tirou o grife e a grife do homem. Mas me deu o que? Umas vestes brancas, que eu tenho que fazer de tudo para não manchar, para não sujar do pecado. Que nós venhamos fazer missão, que nós venhamos interceder e orar pelos nossos filhos, pelas filhas que se encontram lá fora. O filho pródigo vai retornar, mas o filho mais velho chegou do campo. Foi questionar: que festa é essa? Que barulho é esse? Você tem que acabar com isso, irmão. Nós temos que acabar com isso. A nossa luta não é contra o príncipe desse século, o inimigo de nossas vidas. A nossa luta é com aquele que quer nos destruir, que quer ver nós na lona, afastado dos caminhos do Senhor. O nossa briga não é física, é espiritual. E o irmão mais velho estava perdido dentro da própria casa de Deus, cheio de ódio. Esse teu filho não é irmão dele. Yeah.